Respeito ao sobrenatural, sem julgar nem afrontar. Fantasmas do Brasil desvendando os mistérios sombrios sobrenaturais. É minha primeira participação, eu não pensei em nenhuma frase. Foi mal. Desculpa. Essa já é a sua frase. Há sempre algo a aprender, sempre algo que é importante entender. Salvar pessoas, caçar coisas. O negócio da família. Now let's go kick some ass. Se há algo estranho no seu bairro, quem você vai ligar? Ghostbusters! Ghostbusters! Peraí. Antes de começar o vídeo, se você curte o nosso trabalho, se você gosta dos nossos temas, considere ser apoiador aqui do canal. O link do Patreon tá aqui na descrição. Essa é referência. Eu ia usar essa. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hit Como, seu podcast semanal. E hoje com uma presença muito ilustre. Eu vou te dizer que talvez hoje seja o maior desafio que eu tenho aqui em entrevista, né? Verdade. Principalmente porque eu tenho um pouco de medo do assunto. Vamos ver se meu medo vai passar no final da entrevista. Eu tenho aqui o João e a Rosa do canal Caça Fantasmas Brasil. Sejam muito bem-vindos. E também tenho aqui o pessoal, aqueles que vocês já conhecem, meus amigos e especialistas que sempre estão me dando uma força aqui. Eu gostaria que cada um se apresentasse um pouco antes de a gente começar, tá? Vou começar pela Denise. Manda ver, então, Denise. Eu sou Denise Lima, do canal de cinema Cinessérie Play, e também fico dando altas dicas de cinema sobre vários assuntos, terror também, enfim, muitos assuntos. Confiram lá, Cinessérie Play. Isso aí. Bruce, pode se apresentar. Eu sou o Bruce, eu também sou da Cinessérie Play. Lá eu escrevo umas críticas lá também. E eu sou estudante de jornalismo. Perfeito. E aqui tem o Márcio Fox. Esse aqui, será que eu deixo ele se apresentar? Sou eu. Já tá tanto tempo aqui, né? Pois é, Nelson. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Podia usar essa frase, tá vendo? Aí. Eu sou o Márcio Fox aí. Satisfação tá com o nosso casal Supernatural Brasil aí. Caça Fantasma Brasil, brincadeira. Satisfação tá aqui para poder compartilhar. Mais ouvir do que questionar, porque eu tenho, esse tema é bastante legal. Eu tenho um canal na Twitch e no YouTube de gameplays aí de jogos e tal, quem puder dar uma força lá. Márcio Fox na Twitch e no YouTube. E estamos aí para dissecar esse assunto aí sombrio e terrível. E continuamos, temos aqui um homem de 1000 facetas, aquele que tem mais profissão que o seu Madruga. Fala, Cine, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Elson, sempre você vem com uma frase pra cima das minhas profissões. E isso pode se tornar uma marca registrada do Hit Combo, né? Olha que legal, né? E é muito legal. Essa é a minha primeira observação. Segunda observação, você quer me deixar com medo porque a gente já fez uma gravação de Halloween e vocês sabem que eu amo filmes e games de terror, embora eu sinta muito medo porque eu sou frágil com esses temas. Mas eu amo de paixão mesmo assim. E terceiro, só para encerrar minha apresentação aqui, quando o Elson me disse que o casal Caça Fantasmas Brasil estaria aqui conosco, lembrei logo do filme Invocação do Mal, que é um filme que eu acho maravilhoso, dos últimos 10 anos, para mim um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. É uma honra tê-los aqui conosco. Verdade, a honra toda nossa. E é honra mesmo. E agora o João e a Rosa, tudo bom? Queridos, muito obrigado pelo convite. Também é uma honra estar aqui com vocês, dividindo, né, essa gravação, esse tema, passando a nossa experiência, né, conversando abertamente sobre todos os assuntos. A gente agradece muito o convite. Eu que agradeço. Boa noite, bom dia, boa tarde, como vocês falaram. É um prazer estar com vocês para falar sobre algo que para mim é muito especial, faz parte da vida desde os meus 6 anos, então é um prazer estar aqui. Nossa, o prazer é todo meu. Eu vou ser sincero que eu estava lendo a biografia de vocês, né? Li um pouco a biografia da Rosa e
eu achei assim surpreendente a naturalidade que os eventos ali que você descreve acontecem, né? Eu vou ser sincero que eu sempre tive muita curiosidade e ao mesmo tempo um tanto que medo de todo o sobrenatural. Então é por isso que talvez para mim seja a entrevista mais difícil, porque eu não sei como me importar. Mas geralmente eu deixo que os convidados aqui, meus amigos, eles comecem as perguntas, mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu quero começar dessa vez, se todos não se importam, né? Eu me importo. Mentira. Desculpa. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Depois dessa jornada que vocês já tiveram, pelo tudo que eu já li aqui, como é essa naturalidade que vocês têm com o sobrenatural? Essa forma que eu vi nos vídeos, como vocês agem, e eu vejo que é quase como respirar. E eu acho tão impressionante essa naturalidade. Da onde vem isso tudo? Como vocês encaram todos esses casos que vocês já apresentaram? Olha, esses casos é natural, porque é uma paranormal vivenciando a situação. Se torna difícil porque vocês são racionais, tentando entender uma vivência na qual vocês não participaram. Olha a dificuldade. Nós vivenciamos o momento, somos vidente e telepata. Depois desse processo que a gente vai explicar o que foi vivenciado. Também é interessante que a própria narrativa que a gente escolheu, né, eu trabalho com produção há muitos anos, fui professor de rádio, TV e cinema em duas faculdades, né, fui publicitário, tive produtora, e eu entendi que, na verdade, a gente não era produtor de conteúdo, nós éramos o conteúdo, né? A nossa vida passou a ser o conteúdo. E documentar essa experiência da Rosa com o sobrenatural, eu vi que eu tinha que simplificar tudo, né? Eu tinha que simplesmente filmar e tentar da forma mais simples. É tudo automático e, sabe, sem inventar muito, aparece tudo, e que acabou sendo, eu acho, essa linguagem que você falou que dá essa transparência mesmo, porque isso é a nossa vida sempre. Quer dizer, nós estamos aqui, como esse que a gente acabou de postar agora, né, às 7 horas, esse episódio, mostra essa naturalidade, né, os espíritos aparecendo, as energias, né, a forma como isso, até às vezes a Rosa passa mal e depois ela explica por que passou mal, o que aconteceu. Então, essa simplicidade, né, que é realmente o nosso processo, que você conseguiu, eu acho, colocar muito bem, né? Até gostei bastante da sua visão aí. Mas, João, vamos trocar simplicidade por naturalidade. Certo. Mas simples é uma coisa, a naturalidade é... Sim. Um questionamento. Sim. Concordo. Perfeitamente. Concordo. Realmente me impressionou, porque eu já vi alguns outros vídeos, outras pessoas, falando sobre o tema, mas eu tenho que ser sincero que eu achei, como a Rosa disse mesmo, a naturalidade de vocês é diferente. É diferente. Não é algo que traga temor, é algo que traz mais, talvez, curiosidade, né? E você fica preso àquilo e você começa a compreender o que está acontecendo, a situação que está acontecendo. Então, eu achei incrível o trabalho de vocês. Eu tenho que ser muito sincero com isso. Muito obrigado. Eu vou passar para o Márcio Fox. Márcio, todo seu. Fazendo uma continuidade ao que o Elson falou, o trabalho que vocês fazem, apesar de ser sobrenatural, vocês tratam o tema com tanta naturalidade que já faz parte do universo de vocês vivem isso
o senhor bem falou no começo, pra gente é irreal, pra vocês é surreal. Vocês vivem isso, né? E as pessoas em si, geralmente, têm uma sensibilidade que elas... As situações que muitas vezes elas não sabem que tem, né? Algumas situações que no decorrer da vida das pessoas elas passam, é uma perda, seja encarar um trauma, alguma coisa dessa forma. As pessoas têm habilidade para aquilo ali, só que ainda não se encontraram, né? E vocês colocam de uma forma como se fosse possível a qualquer um de nós deliberar isso dentro de nós, né? E a forma como vocês fazem os vídeos de vocês é uma coisa, é o termo que o Elson usou ali muito bem, natural. É aquela coisa natural. Vocês trabalham com o sobrenatural de uma forma natural, convincente e que faz a pessoa querer saber mais. É aquela coisa, poxa, cara, eu já vi tantos vídeos ali, principalmente os americanos, né? Os americanos têm essa cultura de ghost hunters e tal, já é nativo deles, a nossa cultura é um pouco diferente, mas a gente tem canais assim que levam mais pela caricaturização da situação. E vocês já levam o tema um pouco mais a sério, onde as pessoas que têm uma certa relatividade com o que vocês fazem se sentem à vontade de chegar e falar: eu quero conversar com o senhor sobre isso, quero conversar com a senhora sobre isso, que aconteceu assim na minha vida um tempo atrás, eu tive uma sensibilidade totalmente diferente do que eu vivi. A pessoa pode chegar para vocês, porque vocês causam isso nas pessoas, vocês não afrontam as pessoas, vocês respeitam a habilidade que a pessoa talvez nem saiba que tem de encarar o sobrenatural. E o trabalho de vocês é perfeito nesse sentido, assim, de colocar a forma sem caricaturização, é aquela coisa real, e até quem é cético, por muitas vezes, fala assim: poxa, cara, isso não é caô, isso não é mentira. É um termo que a gente usa no Rio aqui, né? Isso não é caô. Isso é verdade, cara. De repente, aquilo que eu passei, aquela sensibilidade que eu tive à situação quando eu perdi uma pessoa, aquilo não foi só uma emoção humana, aquilo foi uma paranormalidade, talvez, né? Não sei explicar. Eu já passei por algumas situações assim, como eu falei, não vou me estender, mas assim, eu respeito muito o trabalho das pessoas que levam a sério o trabalho que vocês fazem, não só pela experiência que eu tive algumas vezes, de alguma forma pessoal, mas vocês se destacam, vocês se diferem dos demais dentro dessa questão. Vocês fazem a pessoa questionar e talvez tentar conhecer a si próprio sobre aquele tema ali e se descobrir nessa parte sobrenatural. E isso vocês fazem com glamour mesmo. Esse trabalho que vocês fazem é louvável, o trabalho de vocês, e eu não conhecia tanto, vou passar a seguir agora com mais incidência de tempo, né? Mas assim, vocês estão de parabéns pelo conteúdo de vocês e que assim, totalmente diferenciado e levado a sério, como você tem no o currículo que eu acabei de ler aqui também, que tem um currículo nosso do senhor que você colocou aqui: respeito com o sobrenatural sem julgar nem afrontar. E é exatamente isso aí. É aquela coisa de: será que eu sou maluco? Eu vi uma coisa assim, será que eu sou maluco? E vocês não têm, a questão de vocês não é julgar, e sim respeitar e tentar entender e fazer, e convencer a pessoa que talvez ela seja uma coisa que ela nem sabe que é ainda. Isso é bacana demais, é louvável. Muito obrigado. Bacana, né, Rodrigo? Eu gostei. É real, de coração. Rodrigo? Bom, quando eu pego nesse assunto sobrenatural, eu sempre ligo com filmes, até com jogos. Eu falo aqui pros meus amigos não sei quantas vezes. Eu comecei a gostar dessa coisa de filmes de terror por causa de um jogo em 1996 que é o Resident Evil, né? Que eu tinha muito medo de filme de terror, e quando eu fui jogar esse jogo, pela primeira vez eu quis passar longe, aí fui jogar esse jogo de novo até 4 da manhã, eu sozinho em casa, me amarrei, aí eu abri as portas para os filmes de terror, e a cereja do bolo foi o Exorcista, versão diretor, que eu vi no cinema em 2001. Aí eu pergunto pra vocês, dessa questão do Exorcista, que mexe muito com possessão demoníaca, religião, que muitas pessoas não acreditam na possessão, outros acreditam que é uma coisa sobrenatural, como é lidar com essa questão, o sobrenatural junto com a religião? Tem um detalhe: o sobrenatural tem leituras dentro de religiões.
O sobrenatural é qualquer processo de fenômenos da pessoa, de espíritos ou de genética que faz a possessão. Isso é natural. Agora, as religiões, de acordo com sua época, com sua necessidade e o pior, com suas conveniências, que começaram a criar regras e achar e fazer leituras racionais. Perfeito. Interessante. Excelente. Denise? E acabam atrapalhando, né, quando você vai fazer uma investigação, porque a gente usou... o primeiro nome era Visão Paranormal, que já era investigação paranormal, e depois nós usamos Caça-Fantasma justamente para fazer o link com a ficção, e isso nos trouxe a gente criou um novo espaço, até na investigação aqui no Brasil, porque a gente trouxe o Caça-Fantasma e mostrou que o que acontece na tela, que as pessoas não têm a quem chamar, não sabem o que fazer, e tem que ligar para o Caça-Fantasma, e a gente vai e resolve, é como a ficção, né? Mas esse link, o problema é quando você vai fazer uma investigação com uma religião em primeiro plano, você vai analisar tudo que você vê dentro daquela visão da religião. Não é errado, só que é limitante, porque o que está na tua frente pode ser fora desse escopo da religião, pode ser uma coisa diferente, então você acaba como... por exemplo, a própria Igreja Católica, tudo é demônio, tudo é exorcismo, né? As possessões, quer dizer, todos são analisados do mesmo jeito, né? Os rituais são os mesmos, e isso não é uma coisa que o sobrenatural comporta, porque cada situação é única. Denise? Então, duas histórias me chamaram muita atenção. O caso de Paranapiacaba, que é aquela história do balanço que eu estava acompanhando. Vocês investigaram. Paranapiacaba. Isso. E esse caso, eu já vi contar a história dele várias vezes, só que vocês contam uma simplicidade, naturalidade, assim, muito boa mesmo. Gostei muito de ver, e tem até fotos, né, assim, os materiais que vocês usam e tudo, bem interessante. Obrigado. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre menina, isso. Está gravada a voz da menina, é muito natural mesmo. A captação E o outro caso também que me chamou a atenção é o caso dos Romanov, da princesa. Sim, Que sim. vocês gravaram também. Eu queria que vocês pegassem um pouquinho de cada uma dessas histórias e falassem um pouquinho da experiência pra gente. Perfeito. Lá em Paranapiacaba, né, foi até um dos primeiros vídeos, nós já fizemos várias gravações lá, mais de 10 gravações, com todas as TVs também, que sempre chamam a gente para fazer reportagens. Mas a gente conversou com o Dr. Doel, né, ele hoje já é falecido, e ele que fotografou, tinha um restaurante na frente da pracinha, e ele que fotografou, era carnaval, feriado de carnaval, né, e ele olhou, e aquela região ali, aqui é a serra, aqui é o mar, aqui embaixo, e aqui é a serra. Paranapiacaba fica aqui em cima. Então, as nuvens que estão aqui, elas chegam no continente aqui, e elas ficam no mesmo nível de Paranapiacaba, né? Então, todo dia, às 4 da tarde, as nuvens chegam, né? E fica uma bruma na cidade, sabe? Coisa mais linda. E tava essa bruma, aí fica até um tempo, e depois, né, depois seguem as nuvens. Claro que aí varia de dia para dia. Mas aí chegou aquela bruma, eles olharam também assim no parquinho, tava o balançando sozinho. Que estranho, né? Porque fica na frente, quer dizer, não tem como, né? E aí eles foram lá, fotografaram e depois viram, né, no tempo era o BlackBerry, aquele smartphone que o primeiro smartphone, né? Hoje nem tem mais. Mas ele fotografou e dava para ver 3 vultos de crianças. Aí ele nos contou essa história e aí nós fomos lá, né, Rosa? Lá no balanço, e aí a Rosa sentiu que estava ali, né? Sentiu, e aí voltou para lá e disse: olha, eu sinto que essas crianças
morreram numa época que todas teve uma espécie de morte coletiva e ele, como médico, ele disse sim, teve aqui a gripe espanhola, né? E que morreu um monte de gente e tal. E aí depois a gente quer dizer, ele confirmou isso, né? E aí ficou o caso. Depois, numa outra gravação, a gente veio e a gente conseguiu gravar a voz. A Rosa via ela, a fantasma, conversava com ela e a gente conseguiu gravar a voz dela que diz, estou aqui. Você vê uma voz de menina, de criança, né, falando. E aí é um processo muito forte, né? Porque quando você nunca sabe se vai gravar. Os fenômenos não acontecem para aparecer na TV, né? Você tem que ter uma oportunidade mesmo de gravar o áudio, o som, né? E claro, eu sei que para onde a Rosa tá olhando, ela tá vendo e tá conversando, né? Tem os equipamentos que medem. Então, isso foi muito forte, né, Rosa, da menina. Para mim é muito gostoso conversar e ver os mortos. Eu digo às vezes, eu prefiro mais falar com os mortos do que com os vivos. Sabe? Porque eles são transparentes. Eles vibram o que vibraram na Terra. Não é, se é bom, se é ruim. Mas eles são transparentes no sentido de vibração, de intenção. Quer dizer, eu levo comigo. Sim, eles não estão mentindo. Eles não estão mentindo. E a menina, eu estava conversando com ela, e quando eu me virei, aonde ela estava, ela respondeu, estou aqui, estava do meu lado. Então, para mim é muito gostoso. É uma adrenalina que me dá paz. Nossa. Muito bacana, até me arrepiei aqui. Eu também. Cara. Já lá em Poços de Caldas, né, lá em Minas Gerais, tem esse túmulo, né, onde da princesa russa, né, que a gente foi chamado pelos nossos seguidores de lá, que nos hospedaram, né, que nos acolheram e fizeram toda a pesquisa e a autorização dos lugares também para a gente investigar, né. Aí nós fomos no cemitério municipal à noite, autorizados. No túmulo, né, quer dizer, primeiro a gente pesquisou na cidade, viu as histórias todas, foi no lugar onde ela tinha, no asilo onde ela tinha ficado internada, conversamos com a freira, né? Daquela época era novinha, agora já era uma... Mas a gente fez uma boa pesquisa. Mas a Rosa ela percebeu que não era a princesa, né? Poderia ser uma da corte. Uma mulher da corte, alguma coisa assim, e que naquela perseguição que teve, depois conseguiram achar o corpo dela lá, né, na Rússia já, mas bem depois. Então, eu acho que essa confusão que fizeram foi assim para dar chance para ela fugir. Então, foram divulgando isso. Todos os parentes dela foram mortos, né, na época. Sim. Aí acharam, depois fizeram o teste de DNA, né? Nós conhecíamos já essa versão, mas só que isso que é investigação. A hora que você abre o sobrenatural, e esse é o nosso ponto, que a gente difere de quase todas as outras equipes, que para nós a informação sobrenatural é a mais importante, é a que vai nos dar o foco como seguir, né? E essa informação é justamente as percepções da Rosa, né, que com a vidência ela consegue viajar no tempo, né? Porque isso que é a vidente. A vidente ela trabalha no intemporal, onde passado, presente e futuro estão dentro daquele 8 do infinito, estão circulando ao mesmo tempo. E é aí que a vidente trabalha, né? Então, para ela olha para um lado, olha para o outro, ela consegue ver e ir naquela situação. E bate com as informações que as pessoas estavam falando, né? A história. Então, os relatos, né? Os relatos do pessoal da cidade, né, Rosa? Mas o pessoal da cidade queria que fosse verdade, queria que mantivesse essa lenda. Essa versão. Porque aí acaba também, quer dizer, são muitos interesses, muitas situações, né? Aí se tornou
o folclore, para que... o turismo e tudo mais. O turismo, mas foi provado que não. Mas aí, quer dizer, na nossa parte não pode ter dúvida que no sobrenatural não existe o acho, as coisas são ou não são. Mas, João, a dúvida vem do racional e da falta da desestrutura emocional. A estrutura emocional é medo, é influência, é histórias. O racional é falta de conhecimento. É verdade. Bacana. Muito bom. Nossa. Obrigada. Imagina! Querido. Imagina, mano. Bruce, quer perguntar algo? Opa, boa noite. Eu conheci o canal de vocês bem recentemente e a pergunta que eu tinha pensado era que sobre como vocês falam da visão do sobrenatural, do paranormal, sem estar em ligação com a religião e com o ocultismo. Só que vocês meio que já responderam essa pergunta. Então eu preparei uma outra que era como vocês interagem com o resto do pessoal dentro desse meio de paranormal, de outros youtubers que também seguem nessa mesma linha de pesquisa, né, estudo e investigação. Bom, começando. Nós respeitamos, mas nos mantemos à parte, porque nós não usamos isso para ganhar view, para competir, para nada. Nós usamos o canal do YouTube para mostrar a capacidade de cada um. Ligando paranormais às religiões, não se questiona, porque cada um tem o seu limite, a sua condição, a sua vivência. É verdade. Nós respeitamos, mas cada um o seu cantinho. Essa é interessante porque o processo de investigação paranormal ele já é realizado no mundo, né, nos Estados Unidos, cada cidade tem a sua equipe, isso é natural, as pessoas, né, com todo o direito e com todo o conhecimento, mesmo sendo diferentes conhecimentos, abordagens, né, as pessoas têm o direito de fazer o que quiser. Ali para nós são experiências. E essa liberdade, é isso que a gente fala há muito tempo, né? Para nós, a liberdade é a coisa fundamental. E é o que hoje, talvez as pessoas estão gostando muito, né, do que a gente fala, que talvez pela forma como a gente trata com liberdade as coisas. Você não precisa ter religião, você não precisa ter nada, você tem que respeitar o outro, mas você tem que fazer o seu processo. E essa liberdade, que a gente fala, né, de escolhas, todas as escolhas, né? Nós somos seres muito especiais, a raça humana é muito especial, só que ela acabou sendo toda tolhida, a nossa sociedade nos resumiu demais, né? São muitas regras, muitas coisas que nos transformam em pessoas infelizes, insatisfeitas, sabe, inseguras, né? Isso tudo era para estar bem resolvido, porque ninguém é melhor que ninguém. Esse é o problema, né, quando as pessoas se acham melhores que os outros. Nós todos aqui somos complementares, cada um com o seu talento, com a sua capacidade, um complementa o outro. É isso que a gente, né, e dentro dessas outras abordagens, a gente vê situações assim que não concorda, né? Quer dizer, nunca faríamos isso, né? A forma, às vezes, assim, até desrespeitosa, de brincadeira, né? Situações que afrontam o sobrenatural, muitos americanos também, e aí a gente até já fez alguns vídeos onde eles agrediam o sobrenatural, onde eles xingavam, vem aqui, né? Quer dizer, criaram gaiolas para prender os fantasmas, os espíritos, quer dizer, na verdade, aí já tem também uma palhaçada, né? Que afronta totalmente. Bom, cada um tem todos nós somos responsáveis pelo que fazemos, né? Se a gente age assim com o nosso semelhante, com os vivos, né, a gente vai ter um retorno das nossas ações, e assim também com o sobrenatural.
O problema agora é que o sobrenatural nós estamos em pleno apocalipse, né? Nós estamos vivendo, não é o fim dos tempos, é o reinício, né? Vai dar um restart daqui a pouco, né? E essas coisas todas, é como se o julgamento fosse mais rápido, sabe? Quer dizer, você fez merda, né? E o retorno vem rápido, né? Então, se você está brincando, né, com energias, está brincando com, né, com coisas muito delicadas, você está afrontando que os outros chamam de demônio, você está falando com um espírito negativo, né, de um assassino, tu tá brincando com uma coisa que é pólvora pura, né? Então, a gente respeita, mas fica preocupado. Entendi. Nossa. Sim. Muito obrigado. Oi? Alô? Ele falou tudo claramente. Claramente. Perfeito. Eu vou meio que confessar, eu tenho um certo medo, porque eu já sofri algumas experiências um tanto que não foram muito boas, e depois eu acho que eu tive tanto medo que eu acho que eu não passei mais por isso, né? A última talvez foi antes do meu filho nascer, vendo coisas que eu não queria ter visto. Mas eu queria perguntar, diante disso, se já houve algum caso que foi realmente difícil e vocês sentiram, não digo medo, que eu acho que vocês nunca tiveram medo sobre isso, mas que achou de difícil solução, que tiveram que insistir mais do que o normal de vocês, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Medo não. Às vezes perder um pouquinho a paciência, sim. Sabe? Porque a gente está dentro de uma situação que a gente está vendo o telepata capta as ondas, então tanto de vivos quanto de mortos. Então, o morto, ele leva tudo de bom ou de ruim. Então, a gente pega uns meio atrapalhados. Então, aqueles atrapalhados, a gente vai tentando, mas a gente percebe toda aquela forma de trabalho não vai fazer efeito. Então, eu tenho como arma um processo que a gente percebe que é negativo, que não quer sair, que vai ficar prejudicando, a gente chama a energia da morte para ela passar a foice e levar, querendo ou não. A maioria, eles vão, entendem, cada um dá o seu recado, cada um pede o que quer, porque eles pedem, as orações é dentro da fé deles. O primeiro erro é nós rezarmos dentro da minha fé. E se eles são católico, evangélico, luterano, espírita, umbandista, não vai ter a vibração adequada, porque ele vai aceitar. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouquinho mais forte e chamar a energia da morte. Nossa, entendi. Deixa eu complementar um pouco, ver se eu consigo entender. Nesse caso, eu posso dizer, os espíritos, eles sabem exatamente o que eles estão mortos, por que eles se prendem ainda a esse plano e não passam adiante? É por causa da religião, por causa da crença deles, ou como dizem, tem alguma coisa não resolvida que eles querem resolver? Muitos, dependendo do acidente, muitas coisas, até a Covid também já se teve essas experiências, acidentes, eles não sabem o que morrer. Então eles ficam meio adormecidos. Ao conversar, tudo. Todos nós levamos coisinhas pendentes. Dá um recado que não foi dado, o despedir. Sempre temos as coisas leves, que esses tentam, dão um recado e vão. Tem outros que ficam presos tão forte, como fantasma. Ele fica preso no lugar
e aparece como eu estou conversando, como eu estou aqui. Quando nós falamos em variáveis, porque as variáveis são da forma que eu vivi, é a forma que eu vou vibrar. E essa soma, muitas vezes o que a gente encontra, e é aí que a Rosa acaba trazendo para ela esse apego, essa situação emocional, né, que prendeu, que não deu a leveza para subir. Então, quando a Rosa, né, conversa dentro da religião deles, se ele pedir uma cachaça, se ele pedir uma oração, se ele pedir uma canção, né, ou como pedindo para cantar o hino do clube, ou o hino, sabe, quer dizer, uma música do Roberto Carlos, uma pediu já. Nossa. Morreu, né? E a moça ficou presa no isso, as orações são muito relativas. É aquilo que vai ajudar a desprender, né, aquela situação que mais emocional, né, Rosa, que prendeu aqui. A hora que isso desprende, que a Rosa traz para ela isso, a alma vai. Né? Entendi. Claro que para onde vai, a gente não entra no céu de cada um, quer dizer, cada um tem a sua fé, cada um, né? A gente tem, pela nossa experiência, pode renascer num outro planeta, não renasce aqui, né? Quer dizer, e aí entra a história de ufologia pesada, porque na verdade nós somos, né, a nossa alma vem do DNA alienígena, né? Então por isso que essa conexão com Deus, que é esse vórtice energético, né, que está no meio de tudo, volta para lá e de lá é distribuído. A gente pode até nascer com o corpo da outra raça, né? Quer dizer, a gente foi até aí, né? Mas também a gente não fala isso nas investigações ou para aquele espírito, porque não é isso que importa. Importa ele seguir. Entendi. Né? Ele está na Terra, o que é da Terra? Isso. O que é da Terra? O sofrimento, o apego, a índole negativa. Então, e deixa na Terra o que é da Terra. Entendi. Nossa. Foi bem esclarecedor. Muito. Bem esclarecedor, muito mesmo. Muito... Então, eu vi que vocês escreveram um livro em 2016, né? Contando um pouco da experiência de vocês. Depois desse livro, vocês escreveram outros? Então, a Rosa tem 5 livros já escritos, né? Temos o primeiro que a gente lançou, peraí, o bom de estar aqui no escritório é que é isso, eles estavam por aqui, ó. Bem próximo. Ó, o primeiro que a Rosa escreveu em 2001 é esse aqui, ó, Paranormalidade, o Elo Perdido, tá? Esse foi o primeiro. Eu tinha esquecido desse livro. Esse é o que fez a gente vir para São Paulo, e aí começou todo um processo que até então a gente estava preparando uma série de histórias. Depois a gente lançou esse aqui, ó, Caça-Fantasmas Brasileiros. Né? Esse aí é o canal, esse, né? Que você falou, esse que tem, já é em cima, né, dos casos que estão no YouTube, são 30 casos resolvidos, tem informações, porque depois que a gente vai, as coisas mudam, né? Tipo, o Castelinho da Rua Apa, aqui em São Paulo, um dos lugares mais famosos de ser assombrados do Brasil, tá na lista dos top 10. Depois que a gente foi lá, o Ghost Hunter americano tinha ido já uns anos antes, né? Tinha gravado uma voz lá, mas continuava a mesma coisa. Nós fomos lá, 3 meses depois, ele começou o processo de restauração. Tá, hoje é a coisa mais linda lá, né? É uma ONG fantástica, é um prédio, quer dizer, a Rosa conversou com a família que foi assassinada lá, explicou para eles, tanto que a gente gravou uma voz lá que dizia: Senta Rosa, senta Rosa, senta Rosa. Era num sotaque paulistano antigo que dizia que porque eu cheguei lá, coloquei as cadeiras, né? Eu montei um set porque a gente ia passar a noite toda, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Aí a Rosa sentou e começou a conversar com eles, explicando isso, o que tinha acontecido, né? Foi transmutando aquela situação da morte que fazia eles assombrar o local, né? Então, e aí tinha... Então, o livro tem
situações que aconteceram depois, né, da investigação. E a gente lançou esse aqui, depois daquele ali, que esse nós mesmos que editamos, né, que é Espíritos e Fantasmas, que é como se a morte tivesse, a energia da morte ditado para Rosa esse livro. Então, tá dentro dessa linha, assim, sem religião, né, que é viva bem para morrer bem, resumindo o livro, né? Quer dizer, busca a felicidade, quer dizer, como lidar com isso, né? Porque é a nossa vibração aqui que vai ser a nossa sequência, né? Então ela pode ser muito, muito, muito horrível, né? Ou muito boa também. E também buscar a felicidade dentro das nossas condições sociais, psicológicas, de inteligência, porque às vezes a gente quer algo que não faz nem sentido. Então você tem que entender o que é felicidade. Eu quero comprar um carro novo, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou evoluir. Não é sentar aqui e achar que tudo vai vir a mim. Tudo precisa um processo, pode ser chamado de crescimento, ou então de consciência, por tudo porque eu quero. E os outros livros são, aí tem Tempestades Internas, que é um livro que a gente só produziu em e-book, eu não cheguei a publicar em papel, né, que é justamente o processo da Rosa desde pequena até adulta, né, como foi conviver com essa capacidade paranormal, assombrando os outros vivos, né, porque a Rosa que assombrava as pessoas, o dia a dia dela na escola, tudo chama Tempestades Internas, fantástico. Até hoje assombro. Depois tem Vidas em Pedaços, né, que é um livro de poesia e conto, onde a Rosa atende as pessoas e ela ficava com o mundo da pessoa dentro dela. E a forma de tirar esse mundo, tirar as informações, ela escrevia uma página assim sobre cada pessoa. Então são fortes emoções, então chama Vidas em Pedaços, que também só tinha e-book. Eu tirei porque, na verdade, eu não tinha um controle do e-book, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Talvez agora já tenha um outro processo, mas eu não. Depois tem Consciência e Intuição, né? Que é a capacidade paranormal utilizada na prática, assim, no trabalho, né? Com dicas muito, muito práticas, né? De como utilizar essas capacidades também. E o que a gente está escrevendo agora, ou mais desescrevendo, porque a gente começou já faz 5 anos, nós não conseguimos terminar. Desescrever é bom. A gente mais desescreve do que escreve, que é o nosso livro, que é a sequência desse aqui, né, do Elo Perdido, né, que chama Híbridos e Mutantes, né, que é a criação da raça humana, né, onde a gente fala justamente por que nós estamos nessa sinuca de raça. O que aconteceu então? Se era para dar tudo certo, as raças estão aqui, tá, e daí? Né, isso que o History fala, que o Discovery fala, tá, mas e daí? Aonde que se conecta isso tudo? Né? Então é isso que a gente começou a contar, e a gente tem falado isso em várias entrevistas, né? E ainda a gente não conseguiu terminar ainda, porque... Primeiro por falta de tempo. Segundo, que a gente faz um texto e vai encaixando, vai organizando, o texto fica desse tamanho. Verdade. Macho. É isso mesmo. Nesse caso, assim, eu vou falar pelo lado pessoal, como o Elson também contou um caso dele. É nem um caso, na verdade, desde criança, eu sempre tentei provocar essa coisa que eles falaram aqui, os companheiros aqui falaram do medo, do desconhecido e tal. Eu já não tinha isso. Eu procurava provocar certas coisas para poder ver reação de alguma forma. Eu lembro que, inclusive, eu sou muito fã de ufologia, desse tema sobrenatural. Inclusive, isso se reflete nas séries que eu assisto, nos filmes e tal. E desde pequeno eu sempre gostei de filme de terror. E inadequado para minha idade, né? Mas anos 80 era diferente, né? A gente podia ver o que a gente queria. E eu sempre busquei ver os filmes de terror, aqueles bem pesados mesmo.
E nisso aí, eu me vi numa forma de provocar algo que eu não sabia o que era. E numa dessas idas e vindas aí de gostar de filme de terror, que eu era um dos poucos da época que gostava de filme de terror, era mais coisa de adulto na época, eu sempre tive essa curiosidade, né, de... Pô, meu, será que se eu acordar de madrugada e eu vou ver assim? Eu já não tinha esse medo. Eu gostava de sentir a adrenalina da coisa ali. Muitas das vezes, às vezes eu acordava em casa, aquela coisa assim, pra beber água, eu olhava pro quintal, o quintal da minha mãe era grande na época, aí eu falava assim, cara, pô, o quintal tá escurão, cara. Acho que eu vou lá fora. Mas eu era tomado por um medo extremo que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu me confrontava com aquela situação ali. Eu sempre provocava isso. Eu gostava como a Rosa falou ali, essa sensação que ela é gostoso, aquela coisa, a adrenalina de você não tá vendo, mas tá sentindo a adrenalina no teu corpo, não sabe o que é. Eu sempre tive essa, vamos dizer assim, facilidade de questionar essas coisas em mim mesmo. De repente, por isso, eu não sei se eu tenho alguma facilidade para paranormalidade, e numa dessas coisas aí, eu cresci com isso, fui perdendo alguma coisa com o tempo. A gente vai crescendo, os problemas, a vida vai trazendo problemas, e a gente casa, tem filho, contas para pagar, a gente vai perdendo essa sensibilidade, vamos dizer assim, né? Mas eu lembro um caso muito, como é que se fala? Um caso muito marcante para mim, que eu nunca tive medo da morte, eu nunca tive medo nem de morrer, nem de que alguém morresse. Hoje já mudou um pouco isso em mim. Aquela coisa de, fulano de tal aí morreu, a dona Guiomar, que mora aqui na frente, faleceu. As crianças ficavam empolvorosas, meu Deus, que horrível isso. Eu já não tinha isso, eu ia lá ver. Nos anos 80 era assim, os corpos eram velados dentro de casa, né? Aquela coisa, eu era criança, minha mãe não deixava, eu ia escondida, falava, vou lá ver o corpo da dona Guiomar lá. E eu sempre tive essa coisa de querer confrontar. Aí numa dessas vidas aí, em 96, eu perdi o meu irmão Vladimir, em 96. E eu estudava nessa época, aí eu cheguei em casa, mas ele falou, o seu irmão não tá legal, o seu irmão passou mal, foi pro hospital, cara. Aí eu, por não levar tão a sério essa coisa da morte, eu não queria, porque pra mim, a gente realiza aquilo que a gente acredita. Se eu não acreditar, não vai pra frente, esse era o meu pensamento. Eu acreditava em coisas boas e tal, eu falei, não vou acreditar nisso e tal. Aí eu fui dormir, que eu estudava de manhã. Aí eu acordei com a notícia da morte do meu irmão. À tarde, é uma história meio troncha pra gente contar, mas eu vou ser breve. Aí meu irmão me acordou, Márcio, o Vladimir faleceu, cara. Eu acordei, faleceu, cara. Aí o pessoal saiu assim, naquela confusão, eu tinha o meu quarto na época, é o meu quarto que eu dormia com ele na época, eu e meus outros irmãos. Aí eu fiquei assim, mexendo nas minhas coisas, arrumando meu material pro dia seguinte. Eu olhei pra sala assim, né? A casa tava vazia, que eles tinham saído, aquela confusão de, poxa, fulano morreu. E eu meio que vi, o meu irmão via até mim. Da mesma forma, e naquela forma, eu até me arrepio quando eu conto, porque isso é muito pessoal e é muito dramático pra mim. E ele veio até mim, ele chegou na porta do quarto, ele fazia um gesto que a gente brincava, né? Ele fazia um gesto pra mim, tipo, me zoando, e foi embora. Na minha cabeça, aquilo ali, cara, eu fiquei ao mesmo tempo confuso, que eu falei, poxa, falaram que meu irmão morreu, mas meu irmão não morreu, pô. Arrumei minhas coisas e saí pra fora, pra sair pra sala. Aí cheguei lá, tava os meus irmãos assim, o meu irmão arrumando umas coisas assim, o pessoal lá fora no quintal. Aí eu cheguei, o que houve aí, Gilmar, meu outro irmão? O que houve aí, Gilmar? Pô, cara, separamos os documentos do Pino aqui, era Pino o apelido dele, né? Ele tem que fazer aí, levar no ML, não sei. Eu falei, cara, não é possível, ele acabou de falar comigo, cara. Ele acabou de mexer comigo agora. E aquela coisa pra mim foi uma... E desse momento eu senti uma descarga tão grande de força em mim. Eu não sei definir isso. Isso pra mim me marcou muito, que parece que a partir dali, os medos que eu tinha já passei a não ter mais. Essa coisa de... Umas coisas que eu temia, uns medos que eu tinha, passei a não ter mais. E aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida, aquilo ali, pra mim. Umas coisas que eu não tinha, eu passei a ter... passei a respeitar mais algumas coisas, assim, passei a ver as coisas com outros olhos. Mas ali foi um divisor de águas na minha vida, aquilo ali. E por eu ter crescido dentro dessa minha realidade que eu mesmo criei, de questionar as coisas e até provocar algumas coisas, eu senti que aquilo ali foi uma despedida dele para mim.
independente de religião, como eu sempre falo com os amigos, eu falei, cara, é como o senhor bem falou, a religião, ela te limita, ela te bloqueia, ela não te dá a visão do além, ela te dá a visão do até. A partir dali, as minhas concepções mudaram, eu me tornei uma pessoa muito mais sensível a ouvir as pessoas com as coisas que elas sempre tinham para contar, seja problema de família, seja o que for. E assim, essa é a minha experiência bem... E eu percebi que essa experiência era uma coisa que era uma flor que desabrochou desde quando eu era criança. E essa coisa pra mim é uma emoção toda vez que eu conto, porque é muito forte pra mim, e essa coisa de sensitividade, eu nunca tive essa pretensão de ser ou ouvir alguma coisa, sempre provocava, mas questões pessoais e tal, mas eu sentia que eu tinha uma coisa diferente das pessoas lá em casa. E essa, assim, não é uma pergunta, mas era um desabafo, e eu queria ver com a Rosa, nesse sentido, Rosa, essa sensitividade, se é que a gente cria essa sensitividade, a gente cria essa habilidade de ouvir as pessoas, os mortos e tal, ou isso é nativo, a gente nasce com isso? Não, querido, você inicialmente você afrontou, foi pro negativo, você afrontou, você queria algo racionalmente que você não tinha. Sim. Era ver, sentir as pessoas. Você afrontou. Então, racionalmente, eu queria ver, eu queria ter sensibilidade para minha adrenalina trabalhar. Então, você trabalhou totalmente, racionalmente e emocionalmente. Seu irmão apareceu porque é normal os mortos virem se despedirem. Então, você teve uma visão de uma vez de uma pessoa ligada a você, porque você não acreditou na morte. Então, como ele ainda estava em pleno, buscando a sua consciência, ele apareceu para você. Escuta, o teu irmão é aquele que fazia assim? Para aí, deixa eu mostrar aqui. É que a idade não deixa a gente fazer alguma coisa? Fazia assim com a perna, o teu irmão? Fazia. Eu vi teu irmão agora aqui. E concordou com o que eu disse. Então não afronte. Você teve um único momento de sensibilidade. Não afronte. Porque e ele era uma boa pessoa, o teu irmão, né? Sim. Muito boa pessoa. Então ele veio se despedir e talvez tu não tivesse entendido ou aceitado da forma adequada, e ele, como uma energia positiva, veio de dar esse devagar. Para de afrontar. Isso existe, eu estou aqui. Tanto é que tu não tinha sensibilidade, que tu não conseguiu traduzir, só foi uma vez. Se você observar, Madinho, você mexeu com tanto isso, que a tua estrutura emocional às vezes faz isso aqui, não faz? Sim. Você ainda tem sequelas daqueles afrontos racionais de afrontar algo que você nem sabia. Sim. Nem queria, nem respeitava, que no racional batia nas emoções e fragilizou. Tanto é que tu tem altos e baixos. Sim. Você pode não acreditar em nada, mas você precisa acreditar que tem uma força, e essa força vai te ajudar a te organizar, viu? Porque é bem o racional querendo algo. Porque quando se tem sensibilidade, tu vê, tu sente, tu ouve, tu não precisa forçar. Então você mexeu com uma coisa muito... A tua sorte, Amadinho, que você é de uma pessoa de índole muito boa. E se você fosse meio puxado para a esquerda, tu ia ver a confusão que tinha na tua vida. Acredito, então, eu estou entendendo perfeitamente a senhora. Então, sabe, vamos estruturar um pouquinho mais. Eu diria, eu não sou religião, toda religião tem os seus defeitos, mas tem as suas qualidades. A católica chama de anjo, a outra protetor. Trabalha com a tua força, pede ela sintonizar
Porque a hora que tu racionalmente fez o processo, emocionalmente tu deu um... Eu entendi. Foi uma resposta forçada, né? Puta, conversando aí, vamos lá, já que apareceu um. Foi forte pra caramba pra mim. Aquela senhora que sentava, que a gente mulher tem maneiras diferentes de sentar. Ela sentava e quando ia levantar fazia assim. Lembra dela? Sim. Os dois estão juntos. Já que estão mesmo. Estão muito bem, os dois estão juntos. Estão sim. Tá, amado, então, eu vou dizer uma coisa, tá? Pura religião, reza pra tua força, busca uma terapia. Eu já me encaminhei. Busca uma terapia. Vai ser muito bom pra ti. Foi bem sucinta a senhora. E como eu falei naquela hora, o trabalho de vocês é louvável porque vocês despertam essa realidade nas pessoas, entendeu? A realidade. Você trabalhou com a razão, com a fantasia, com muitas coisas. Não vamos entrar. A sorte que você é uma pessoa boa, está se organizando com uma família. Sim. Faça terapia, amadinho. Eu não vou entrar em detalhes, mas esse me tem a organizar as relações familiares. Sim. Obrigado, Rosa, pela resposta. A gente usa mais a linha dos Jedi, que é a força, né? Então, aí você quer ir embora. Você, e é bem isso mesmo, é a nossa força, né? Que tu pode chamar de qualquer coisa, do anjo da guarda, o guia, né? Mas é que a força é aquilo que tá na gente e que aí cada um faz um processo, né? Né, justamente que é quando você fecha o corpo, que é quando você afasta as outras energias, é a hora que você se equilibra na força. Perfeito. Nossa. Quando eu disse que ia ser impactante, não foi à toa, né, gente? As pessoas calarem, né? A vida continua. Mas eu falo, eu prefiro nem falar muito, porque quando eu vou já muito objetivo. Eu sei que, por isso que o João eu fico só escutando, só entro em momentos que só a vidente pode entrar. E há certas explicações que são pontos-chave. Perfeito, Rosa, obrigado. Mas isso é muito bom. Prometo, não, Rosa, não precisa, Rosa, tá bem, fica fria. Toca a pau, vambora. O canal tá aberto, é isso que tá sempre aberto. Então qualquer coisa, qualquer situação, qualquer contato, né? Quiserem dar o nome, coisa, não tem problema. Não, eu sei, mas se quiserem, o canal tá aberto. Entendeu? Sempre estava calado aqui. Ela só não fala. Cine. Só fazendo a leitura dela aí. Cine, você. O microfone estava mutado aqui. Nada, uma curiosidade a respeito da morte. A gente fala muito da questão das nossas famílias, que é muito tocante. Tocou o Márcio Fox, tocou todo mundo aqui. Então, é impossível a gente se sente emocionado, com certeza, que a gente perdeu um ente querido. É muito triste. Recentemente, aí eu passo para a situação assim, dos famosos. A gente perdeu Marília Mendonça. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, por exemplo, vou citar aqui a morte do Ayrton Senna, que no momento do impacto que o Senna bateu no muro da Tamborelo, no GP de Imola, naquele 1º de maio, muita gente dizia, morreu na hora. Não, ele foi para o hospital, estava com vida. E outras personalidades, Mamonas Assassinas, morreu numa queda de avião, a Princesa Diana, 1996. No momento que acontece essas fatalidades, vocês conseguem sentir o momento exato? Por exemplo, estão assistindo a corrida já aconteceu no 1º de maio, do Ayrton Senna, de repente ele bate, sofre um acidente e de repente vocês conseguem sentir, tipo assim, caramba, acho que ele foi. Como é que é a sensação? A sensação daquele momento, sabe? Porque morreu. Oi? Morreu. Só a sensação. E quando a gente está conversando, eu não falo, porque dentro do meu conceito, qualquer pessoa
que se diz espiritualista ou dessa lado do sobrenatural, de religião, que vai falar deles, da Maria, da Mendonça, ou de qualquer coisa, ela está usando um nome para se promover. Porque se nós não respeitarmos a morte dela, que é recente, usar um nome para me promover, eu não tenho espiritualidade. Eu posso ter conhecimento e achar que tenho sensibilidade. A Marília, todo mundo perguntou, a gente percebe a morte de muita gente através do olhar. Porque nós, videntes, nós temos uma fração de minuto para pegar a vida da pessoa. E a morte também. Então, eu nunca quis aceitar. É assim, olha aquilo lá. Então, aquela pessoa a gente já sabe que vai morrer. Mas a gente não vai em público, não faz nada. Porque, por isso que eu questiono muito a pessoa. Eu sou vidente, sou paranormal, sou cartomante, e vai para a mídia usar a seu favor. Por exemplo, a gente, quando o pessoal fala assim, fomos na Boate Kiss, fomos em Brumadinho, fomos em Mariana, mas as famílias estavam conosco. Quer dizer, permissão, né, gente? Na Boate Kiss, eu consegui autorização, eu fiquei com a chave da boate 24 horas. Eu falei assim, não, eu só vou entrar lá se os familiares forem conosco. Então nós fomos lá na associação das vítimas, convidamos todo mundo, né, e foram conosco. A maioria não quis aparecer, né, mas nós estávamos com as pessoas que estavam dentro do processo do sofrimento e do luto. Em Brumadinho nós fomos, eu até tirei toda a adesivagem do carro, da nossa viatura, do Caça-Fantasma, foi logo depois, né? Fiz uma gravação, nossa, eu só mostrava a testa das pessoas, porque eu não podia nem mostrar o rosto, né? Uma gravação muito louca, assim, mas também não importa, importa que deu a mensagem, e eu contei o que eu podia contar dentro de uma ética que a gente sente que é importante qual informação colocar ou não. Né? Já em Mariana, as famílias nos chamaram, já fomos mais de uma vez lá, né? Falamos dos zumbis, né? Que viraram zumbis sem passado, sem nada, então ajudamos eles na luta deles também de se fortalecer lá, né? E então a gente tem um cuidado muito grande quando entram essas mortes. Hoje, só para você ter uma ideia, hoje de manhã, a Rosa, cedo aqui, começou a passar mal, suou, e ela disse, João, o que é? Passou mal. Aí logo depois, passou assim umas 2 horas, o filho ligou, né, dizendo que o nosso neto e a mãe dele, que é separada do filho da Rosa, eles estavam estavam levando para a escola? Levando para casa. Levando para casa, a 40 por hora, numa rua, veio um carro e bateu neles, assim, saíram rodopiando, né? E o carro, né, os dois, não deu nenhum problema com os dois, né? Então, como ninguém, mas a Rosa pegou o acidente com o neto aqui, sabe? Assim, no interessante que eu ainda pensei, quando que eu disse, mãe, foi a hora que eu a Rosa fez uma conexão na hora, porque, claro, é isso que a Rosa está conectada com todo mundo, né? Quer dizer, como vai ficar conectada com vocês, é aquela ligação, né, que eu falo, a Rosa às vezes não segura, mas tipo do Dr. Xavier, sabe? É a telepatia, né? Porque são as Eu faço ligação, mas não minha ligação, sabe? Claro, esse menino eu vou ficar ligado, porque teve um assunto mais profundo. Eu só vai me chamar a atenção se tiver uma coisa muito grave na vida dele que piscar. Daí fica o farol. Aí eu vou ver o que eu posso fazer com essa. Eu fico ligada, mas tento não prestar atenção nas coisas. Não quero prestar atenção, porque isso eu invado totalmente a privacidade das pessoas. Entendi. Denise? Não, por mim tá tranquilo. Então vou passar pro Já Bruce. falei o que eu...
Querida. Bruce? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas estão acostumadas eu sou cartomante, vidente, sou médico. Não existe. Tu é vidente. Para ser vidente, tu tem que ser campo neutro. Tu não pode trabalhar com uma religião. Olha que facilidade eu ia fazer a cabeça de vocês agora. Entendi. Então, quem usa a palavra vidente, primeiro, a vida toda a gente aprende. E segundo, não se manipula através de uma religião. Porque tem um fenômeno, né? E é por isso que essas pessoas, que os paranormais acabam sendo perseguidos e desacreditados, porque eles, querendo ou não, eles carregam um fenômeno. E as religiões são baseadas no fenômeno. Mas tem muita... Isso já houve... hoje em dia... Não tem... É tudo psicológico. Hoje em dia, a maioria tem paranormais, mas é raro. Hoje em dia, tudo é manipulação, tudo é muito psicológico. É inconsciente, é a catarse emocionais que é feito com os evangélicos. Entendi. Os evangélicos fazem catarse emocionais. Olha, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo hoje. Comigo não, as pessoas ligam e eu fico... Elas atendem, né? Não, nem foi atendimento, foi uma pessoa que mandou, que foi numa cartomante, e ela e o marido estavam brigando a fase. Quem é que não tem fase de briga com relacionamento, aponte o dedo. E a cartomante disse para ela que tinha que fazer um trabalho, tinha feito um trabalho para o casal se desorganizar. Gente, R$5.000. Só desfazer o trabalho. Nossa. Tu acha que isso é quem tem sensibilidade? Nunca. O cosmo pode dar, eu sei, eu vivo disso tudo, mas dentro de um respeito, de um limite. E as nossas regras é o seguinte: trabalho, ele não existe. Existe alguém desejando o mal. Então, se nós, videntes ou paranormais, olha, tal pessoa, descreve a pessoa identifica a energia negativa, automaticamente ela é rompida, não tem trabalho. Porque o ser humano não tem poder. Eu tenho poder, eu sou iluminado, eu sou uma guria de recado. Então as pessoas estão denegrindo o sobrenatural. Entenda que estudo é uma coisa. É bom a gente ter estudo para entender. E é verdade, já vi tal experiência. Tem estrutura emocional para depois trabalhar. Porque senão por que nós estamos nesse declínio espiritual? Porque existe não sei quantas mil religiões estão montadas, parece que 40 mil no mundo. Por quê? Porque, de repente, eu li um livro, isso aqui, não, mas eu vou criar uma religião. Então, nós temos que entender, fazer uma triagem. Eu conheço os cartomantes muito boa. Eu conheço padres, exorcistas muito bons. Tem gente boa. Mas o que aparece são os que manipulam, os que jogam com a fraqueza e o medo do ser humano. Desculpa, gente. Entendi. Bruce, você quer fazer uma pergunta? Mas não tá tranquilo. Tá tranquilo. Só, a gente tá caminhando. Vai, pode falar. A pergunta que eu queria fazer é, tem algum local que é desses que aconteceu grandes coisas, acontecimentos, né, tragédias que vocês ainda querem citar aqui no Brasil? Tem muitos lugares. A gente tentou agora de novo, nós investigamos agora, faz um mês mais ou menos, a Câmara Municipal de... Tem uma maguinha lá. A gente investigou a Câmara Municipal... A Câmara Municipal de São Paulo, né, que foi em 74, com o incêndio do Joelma, ela serviu de apoio, né? Então todos os corpos foram lá para a Câmara
E desde o incêndio, a Câmara é um monte de fenômenos, um monte de visões, muitas aparições. Então a gente conseguiu a autorização, né? Foi até o pessoal de lá que nos chamou, né? E só que a gente já foi no Joelma, né? Mas naquela época a gente não filmava, né? A gente foi, então a gente sempre tenta de novo, mas de novo não autorizaram agora, né? Mas tá cheio de locais. O Joelma, o edifício Martinelli, nós já fomos também, mas não conseguimos autorização para investigar à noite. E sem autorização a gente não vai, né? Não, quer dizer... Não tem como tu invadir uma casa, né? Entrar num cemitério, entrar num lugar sem autorização, sabe? Isso aí é uma falta de respeito até à propriedade, né? O cemitério você só não pode filmar nenhum túmulo que não seja autorizado, né? Tem uma legislação que proíbe isso, então... até isso como produtor, né? Quer dizer, eu como produtor, isso eu aprendi, eu sempre fiz isso, eu sei que tem tudo escrito, todas as autorizações de imagem, né? E tem lugares ainda aí no Nordeste, a gente foi até Eles são do Nordeste? São, né? Vocês, eu vi o pessoal falando. Eu sou do Rio. Eu sou do Rio também. Ceará. Então, a gente foi agora há pouco, né? Faz uns 4 meses estávamos, a gente foi até Alagoas, né? Mas depois a gente ia subir até Natal, mas daí a Rosa teve um problema no joelho, teve que operar. Agora fazem 5 meses, está com uma... Não, 3? 4 meses, está com... a gente estava aí, veio para cá, colocou a prótese no joelho. E nós ia voltar em dezembro, mas agora a gente vai se mudar. Em dezembro a gente muda para São Paulo, capital. A gente mora no interior. Então a gente deixou a sequência. Tem um monte de lugar aí. Nossa Senhora, a gente é enlouquecido. Também tem a agenda ufológica aí no Nordeste, Norte e Nordeste, que, nossa... É muita coisa. Nossa, a gente vai de carro, né, e fica sem tempo. Como tem que ser, sabe? Fica dentro... a gente fica... Os nossos seguidores que nos hospedam, que pagam isso no hotel, é bacana. Muito bacana. Nossa. Muito legal. Esse lance, Jô, desculpa, Elson, só... Você já fora do Brasil, sem ser América do Sul, ou seja, algum lugar além do Brasil, acredito que vocês tenham visitado algum país da América do Sul, mas América do Norte, Central, vocês já foram, não? Então... Para gravar, a gente faz o... remota. A gente fez já investigações remotas, né? Quer dizer, por exemplo, uma menina estava na Suíça, a casa dela tinha problemas, a gente fez uma live e na live a Rosa descreveu as situações e tal. E assim já fez várias. Nós moramos já 6 meses em Berlim, né? Mas aí nós fomos contratados por uma empresa para fazer um trabalho, né, que não tinha muito a ver com paranormalidade, era dizer, nós como jornalistas e produtores de evento, quer dizer, só que lá a gente visitou vários lugares, né, os bunkers, lugares, só que nossa, foi assim, muito, só que a gente não filmava, né, ainda não filmava, então sim. Mas nós temos uma agenda, lugares bem fortes, né, então a gente já tem Chernobyl, por exemplo, tá tudo produzido, né? Nós somos amigos. Eu ia perguntar Chernobyl, tem um ucraniano que foi quando a gente morou em Brasília, a gente conheceu o pessoal das embaixadas e tal. Então tem lá no Japão também aquela floresta, tem vários amigos. Sim, foi suicídio, né? Então, e a Rosa disse, João, nossa, é incrível o porquê dos suicídios lá. Ela já captou e tudo, quer dizer, mas tem que estar no local, até para você... Em loco, né? Tem que levar o canal, né? E é um canal que vai poder transmutar as energias, quer dizer, a hora que você faz o contato, tem uma troca de energia muito forte. E claro que a Rosa, ela acabou pela própria... como paranormal, cada paranormal é diferente, como ela quase morreu no parto, ela conectou com a morte. Então, por isso que ela carrega, quer dizer, nos acompanha muito próxima a energia da morte, né? Deixa eu explicar. Nós nascemos, vamos colocar dentro da leitura católica, o anjo da vida e o anjo da morte. O anjo da vida sempre te cuidando. Às vezes ele não cuida porque a gente não pede ajuda
ou por imprudência. A maioria das coisas são imprudências nossas ou de terceiros. A morte, ela sempre te acompanha. Só ela verdadeiramente só vem uma vez na vida. Mas sabe que ela quase morreu. Não. Você, em algum estado, vai morrer. Você sentiu a presença da morte. No meu caso, eu senti a presença dela, vi, mesmo na hora do meu nascimento, eu tive a sensação, a minha força de cessa, a minha força de vida de cessa aqui é a força da morte. Aí, minha força de vida reagiu mais e essa manteve sempre comigo, mas ali abriu o meu canal, consigo me comunicar com ela. E vou dizer a vocês, muitas vezes eu estou deitada, eu começo dormindo, a acelerar o meu coração e penso, estou morrendo, e eu estou morrendo. Outra coisa que eu digo, mantenha distância, se você chegar perto de mim, a energia da vida vai enfraquecer e eu morrer. Então, eu sinto a presença dela, peço sempre para ela manter uma determinação. E eu já me escapei de várias situações, porque não era o meu momento. A minha energia de querer viver, querer fazer o trabalho, mantém a minha máquina da vida muito forte. Mas já os 2 casos que eu via com nosso carro, olha só, o nosso carro estava embaixo daqueles caminhão grande. Eles coravam morte. Como é que vai ser a minha agora? Quando a luz eu fui desviar e na hora ela me disse, não é. Então, é saber lidar, né, gente? E tudo é muito natural. A energia da vida é energia da morte. Nós podemos fazer falta de cuidado. Alguém, derivado de alguém ou por nós mesmos. Não é que Deus quer levar, porque Deus está para levar. Como que Deus escolhe um? Não. Então não tem esse. Deus não leva ninguém. Ele sustenta a tua energia para que você siga um caminho para que possa voltar um núcleo que se chama Deus. Porque Deus, para mim, não é nada disso. Deus é uma coisinha bem mais flexível. Né? Então, é isso que nós falamos sobre a morte. Nossa. Eu gosto tanto disso, eu me empolgo. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Sobre esse período que vocês passaram em Berlim, teve um caso que mais marcou vocês? Uhum. A telepatia. Lembra que então, é interessante que o pessoal, claro, nós não falamos alemão, tinha os intérpretes lá, tudo, mas nos lugares que a gente ia, primeiro que nas reuniões com os vivos, né, então, que o pessoal falava inglês, falava alemão, falava português, a gente contratou o pessoal da embaixada que estava em férias lá para nos acompanhar e fazer as reuniões. E aí a Rosa parava assim, né? Aí a Rosa ficava quieta no canto. Aí o pessoal, ela dizia, explica de novo que ele não entendeu. Né? Quer dizer, ela acompanhando telepaticamente, né? Acompanhando assim que estava tudo certo, bem combinado. E aí começou, a gente alugou um apartamento na Eistenufer, que era a rua na beira do rio, assim, né? E no último andar, aquele, muito bacana lá, cara. Né? E aí de repente ela começou a falar alemão, né? E ela começou a falar umas palavras, assim. E ela, não, João, é o espírito que está aqui, tá me explicando, né? E ela começou, porque
começou a falar umas palavras, ela se comunicava pela telepatia, né? Incrível, cara. Então foram experiências muito fortes, assim, com outros idiomas, porque toda hora, embora a gente tenha ficado amigos, né, de brasileiros lá, e ficamos, né, nós tava perdido, aí a Rosa, e agora? Aí a Rosa saiu caminhando, entrou numa loja, Uma revista, cervejas, coisas, e era de brasileiros. Quer dizer, a hora que a gente se perdeu racionalmente, não tinha um eixo, a sensibilidade guiou, né? Então, foram experiências muito fortes, assim, para poder experimentar. Fora quando entramos lá nos bunkers, lá embaixo, né, onde os alemães se escondiam, né? Aí uma revolta muito grande, a Rosa saía bufando de raiva, assim, né? Com a situação, né, que foi o nazismo e tudo mais, né? Nossa. Esse podcast tá bem revelador, assim. Talvez tá bem sensitivo. Não, é o nosso mundo, né, gente? Exato. E é o mundo de todo mundo. Esse é o mundo, né, que a gente fala nisso porque é uma dimensão que foi nos retirada. Aí, todo mundo pode ter. O que nós temos que fazer, como foi perdido através de gerações, nos facilitar, nos preparar, deixar pessoas mais abertas, próximas das gerações, de todos ser como eu, porque todos têm um ponto, mas nem aceitam, nem querem. É uma preparação que nós estamos fazendo aqui, é uma preparação das novas gerações. Esse é o nosso conteúdo, ajudar as pessoas a entender isso, sabe? É como, eu volto para a ficção, como os Jedi, né? Pô, a raça humana é a raça dos Jedi, e aí, sabe? E aí estão fazendo o que com isso? Tesla, né? Um puta do paranormal, né? Se nós estivéssemos vivendo o mundo de Tesla, porque ele trouxe tudo, estava pronto, a energia gratuita, as naves espaciais, está tudo. Já era para nós estar aqui voando em nave, não gastando nada de combustível. A tecnologia já foi trazida para cá. Mas o que nós fizemos com todos que vêm mudar esse status quo aqui, manipulador? A gente mata, a gente arrebenta. Sim. Né? Então, a nossa semente é talvez mais revolucionária, né? Que é fazer as pessoas entender que a gente faz parte de uma coisa muito maior, né? Que é essa conexão, quando está falando de alienígenas e a nossa origem alienígena. Só fazendo uma... Elson, eu sei que você vai falar agora. Só para ser bem breve, vocês acham que esse lance do cinema, da ficção, na verdade, nem cinema, a ficção tratar o assunto de uma forma, porque né, nos filmes e tal, é tratado com sempre o fantasma é ruim, o paranormal é mal e tudo mais. Você acha que isso contribui, na verdade, para que o tema no Brasil ou no mundo inteiro não seja levado tão a sério isso? Acho que o cinema é um vilão, né? Eu acho. Ô, Fox, rapidinho, tem um jogo chamado The Medium, que eu joguei no início dos anos, que não necessariamente tem fantasmas tem um fantasma lá que é o vilão, mas tem fantasmas ali que não são exatamente vilões, não. Estou esperando a redenção. Exatamente, para tentar guiar a personagem principal, porque ela pode entrar nos dois mundos. Dois mundos, o mundo espiritual e o mundo real ao mesmo tempo. Isso mesmo. Obstáculos. É uma coisa assim interessante que eu nunca tinha visto, eu como gamer, eu nunca tinha visto aquilo assim, dessa forma, tipo, você controlar a personagem, tá no mesmo, dois pontos diferentes. No mesmo plano, mas em mundos diferentes, né? Esse jogo é muito bom, João Rosa, esse jogo é muito bom e trata a mediunidade que os espíritos guiam a protagonista para um objetivo. É The Medium, é como se fosse o médium, né? Em português. Sim. Muito bom, muito bom. E assim, o jogo é pesado, né, Cine?
o tema do jogo, tem uma atmosfera bem pesada. Eu senti medo, mas no início é emocionante porque a protagonista ela tem que ir pro velório do pai, se despedir do começa pai assim dela, cara. Foi uma coisa assim, ao mesmo tempo que é sinistro, mas tem uma parte lá que começa a ficar emocionante. Sim. Eu não quero dar spoiler aqui, mas a despedida dela com o pai, entende? A garotinha no começo, que é o fantasma, né? Que é o espírito, não é o fantasma, é o espírito que guia ela no começo. O que é aquilo ali, gente? Cara, é um jogo... Eu falei, nossa senhora, quem é essa garotinha, cara? Ela quer ser uma boazinha, a gente pode sentir, né, quando tava jogando o jogo, que ela teve uma morte muito cruel, não foi, Marcos? Foi. Aí vem a leitura da índole. Se tu tem uma índole má, quando tu morre, tu vai ser um fantasma mau. Ela é boazinha. Se tu tem uma índole boa, quando tu morre, vai ser um fantasma camarada. E vou falar, é um dos poucos jogos que trata o tema fantasma camarada, eu gostei. É um dos poucos jogos que trata o tema com uma certa seriedade. Ele não coloca como palhaçada, né? Como a gente fala. Trata legal ali o tema é até respeitado. A gente não dá. Eu tentei jogar um tempo atrás, eu tinha um notebook preto e branco, eu lembro, mas não dá. Não é da geração, sabe? É outra. Eu não conseguia morrer toda hora, eu ficava morrendo, eu só morria. Né? Eu nunca chegava a nada, eu só morria. A Ana Rosa entrava, quando você morria no jogo, a Rosa entrava. Uma vez eu fui jogar com uma turma. Não, fomos fazer aonde? A gente foi convidado pelo pessoal da Abril, era uma revista experimental deles, né? E aí nós fomos no Escape, né? É aquele que você vai em vários lugares e tem que escapar, né? Sim, acho que sei. Space Time, tem outros também aqui. Aí nós chegamos lá, era um grupo, eram os 3 jornalistas, nós 2 e mais... Eu não sei, eram equipes, né? E aí você entra e você tem que ir resolvendo enigmas, achando sim. Né, as coisas, tudo. E aí eu não consigo, eu entro nessas coisas e fico meio... dá um branco assim, né? Todo mundo se... E eu começo a curtir a situação. Acho que é como se eu estivesse filmando o pânico dos outros, sabe? Né? Eu fico dirigindo o negócio. Diretor, eu não consigo dar o raciocínio. Mas daí eu olhava pra Rosa e a Rosa pegava assim, teve um que ela nem botou código, assim, o cadeado abriu na mão dela, né? Os caras já, opa! Né? Já era habilidade, ó. Aí eu me recolhi e os jornalistas ficaram, não. Nós que somos inteligentes. Os racionais, né? Ficaram assim, não, mas... Não, como foi? Daí, sabe? Aí a Rosa se recolheu porque ela sentiu telepaticamente um julgamento, né? Sim. Entendeu? Mas claro, é que aí é para isso que serve a capacidade, é para resolver as histórias, para a gente viver melhor, né? Claro que a Rosa, numa situação, né, que tinha que resolver enigmas, ela foi resolvendo enigmas, não como a razão faria, né? Mas uma forma dentro de uma outra lógica, né? E ela começou a resolver sem os caminhos que propunham, né? Entendi. Eu não sei, eu não sei qual era a pergunta, mas eu acho que... O cinema contribuiu para... Então, eu acho que aí existe uma construção, já que as religiões fizeram, né? Elas foram se apropriando dos rituais pagãos, das coisas, e foi endemonizando, né, as coisas que eram sagradas, né? Tipo, os dragões viraram demônios, né? Os dragões que acompanham a humanidade, que existem os dragões, né? Que são os reptilianos. Sim, não, e aí entra uma outra situação que foi nos tirada da realidade. Olha lá na China, aqueles dragões, né? Como que pode aquilo não ser verdade? Lá é uma prova que eles existem, não é só decoração, sabe? Né? As bruxas, né? Todas queimadas, todas perseguidas, quer dizer, a bruxa virou a bruxa má, quer dizer... Isso aí. Então, dentro dessas situações,
a gente vê toda a manipulação e por que nós estamos aqui. Quer dizer, dessa forma, a sociedade, a humanidade está doente. Está doente, precisa de terapia urgente, todo mundo. Né? Porque nós somos insatisfeitos, nós somos violentos, nós somos puro instinto animal. Nós construímos uma sociedade, né, desigual, que essa desigualdade não vem de Deus, isso é nós que criamos. Né? Tudo isso que nós estamos vivendo, todas as mazelas, nós somos os culpados. E aí nós resolvemos jogar para o sobrenatural a culpa, né, para outras vidas e para outras situações. Então, e a ficção, da mesma forma, né, que construiu essa manipulação, sendo sustentada pelas religiões, também muitas vezes traz a saída, né? Que aí tem, como o próprio jogo que você falou, acaba mostrando que não é só do mal. Então tem, quer dizer, existem as conspirações aí, né? Várias linhas tentando orientar a humanidade, né? Umas para emburrecer mais, né? Virar mais carne, né? E a outra tentando virar mais espírito, que é trazer a iluminação, não a iluminação de poder, mas a iluminação de entender quem nós somos de verdade. Vou deixar um detalhe. Onde nós fomos assistir o filme, nós fomos... O Caça-Fantasma, esse agora, o Mais Além, a pré-estreia. Gente, que coisa gostosa. Não conta. Vou contar, não. Tô doido pra ver. É o quarto. Também tô querendo ver. O primeiro foi bom. Foi excelente. O segundo foi bom. Aquele das moças já foi meio... Também não gostei muito, não. Foi grande coisa. Mas esse eu aconselho... É fantástico. Emocionante. É impactante. Tem cenas que tudo te impacta. Porque... Não, eu não vou contar. Não, mas os dois já sabem a história. Mas assim, ó, mas sabe, tem uma... é importante, né? E como a hora que a gente estava ali e vê o filme, a gente via, somos nós. Claro, porque nós somos a realidade daquela história. E a Sony já é o segundo filme que a Sony nos chama pra gente ajudar a promover, a divulgar, né? Uhum. Mas é muito legal. Mas é uma situação assim que... não grandiosa, mas... Sim, mas são os problemas sobrenaturais que alguém tem que saber resolver esse negócio, né? Rui Goracol. Entendi. Nossa, que bacana. Muito bom. Muito bom. A gente tá caminhando pro final, mas antes eu queria fazer uma última pergunta. Assim como o Márcio falou aqui da história dele, da história do irmão dele, eu já tive uma história, mas não de perda, mas de até certo ponto da minha vida eu ver... Eu não sei dizer se eram pessoas, porque era muito vulto, e isso sempre me assustou até o ponto de eu realmente fechar o olho e não querer ver mais, e hoje eu não vejo mais, né? E isso sempre me assustou por falta, talvez, de orientação, né? Nunca teve, assim, exatamente alguém que orientasse e me dissesse o que era aquilo. Eu vim de uma família católica que qualquer coisa a gente tinha que ir para a igreja, né? E tentar resolver lá. Então eu pergunto, para pessoa, eu sei que, como vocês falaram no começo, médiums de verdade são meio que raros hoje em dia, né? Para pessoas que sentem que tem algum tipo de mediunidade, algum tipo de ligação com o paranormal de forma natural, o que essas pessoas devem procurar? Como essas pessoas podem se orientar? Vamos fazer primeiro contigo. Olha, você tinha uma sensibilidade. Você via, você
teve várias experiências. Daí a família abafou, mas se você notar, a válvula da sua sensibilidade, com todo o respeito que eu vou dizer, saiu para malandragem, para o jogo, para jogo de cintura, como fazer, por ali. Então, a tua sensibilidade criou uma forma de te ajudar. Tá? Então, você não precisa frequentar nada, porque já houve uma raiz para te organizar. Você, é esperto. Às vezes faz carinha de bobo, mas é muito esperto. Não, no bom sentido. Não, porque entendi. Agora, quem tem a sensibilidade não precisa procurar religião. Primeiro é parar. Nunca se trabalha do presente para o futuro, se trabalha do presente para o passado. Eu via, eu ouvia, eu continuo vendo, ou foi um período da minha vida. Bom, foi um período da tua vida que foi canalizado, para mim, para o teu lado profissional, em resumo, tá? Uhum. Então, eu continuo vendo, como eu sempre vi, foi uma fase. Bom, aquilo foi uma fase. Então, você tem a experiência, pode procurar conhecimentos, mas está no seu passado. Não, eu continuo sentindo, vendo, percebendo, tenho medo. Não sei o que eu faço. Respira, busca conhecimento para entender que não é só você que tem essas experiências. Que tem livros, que tem pessoas, que tem religiões, que cada um canaliza da sua forma. Eu não sou único. O que eu vou fazer? Pegando a informação racional, eu vou relaxar para quando eu ver tranquilo. Qual é a sensação que tu teve? Sensação boa ou sensação ruim? Isso que vai te dar leitura. Nossa, é uma diferença. O espírito, tu vê o vulto, tu sente o cheiro, tu ouve a voz. Eu vi uma energia passando. É outra coisa. Pode ser a tua energia, pode ser a energia do ambiente ou a energia de alguém. Então, nós temos que ter conhecimento para ter tranquilidade para traduzir. E a religião já chega dentro de leituras, isso, saindo disso é mal, é negativo, é obsessor, não. Se alguém da família ligado ou interligado, ou se você é um paranormal com um canal mais flexível, eles vão vir. Mas não é que eles sejam negativos. Eles podem estar precisando de alguma coisa. E eles vão pedir, como já para mim é muito comum, dar endereço para tu procurar a pessoa que ele quer. Ou aí tem as variáveis, tem as pessoas negativas, como aquela, tu vai sentir um peso, tu vai ficar num desgaste, cada um vai rezar ou vai não. Não é meu, não me pertence, vou chamar minha força. E eu já sou mais prática, já peço para minha amiga tirar de perto para não atrapalhar a mim nem a terceiros. Então, cada um vai criar o seu símbolo, cada um vai criar o seu mecanismo de reza e de defesa. Não existe. Sabe por que rituais nada dá certo? Virou um baita de uma fantasia? Porque aquele ritual só é válido para quem criou ele. Ao contrário, eu estou fantasiando, eu estou criando. Quer dizer, não vou dar exemplo, mas eu crio o meu ritual para minhas defesas. Então, o meu ritual vai ser válido para mim. Eu ouvi dizer que a Rosa faz isso. Eles podem fazer, mas eles não têm canal e liberação para trabalhar com o símbolo, com o ritual que é meu. É isso que as pessoas fazem rituais, magia, nada.
lá no tempo como é daquele o mago, aquele o famoso, esqueci o nome, ele criou rituais para ele escreveu. Nostradamus. Não, muito antes, aquele de chapéu couro. Merlin. O Merlin, vamos botar o exemplo do Merlin. O Merlin, muito tempo, eu esqueci que tinha paranormal agora, meu filho, está todo mundo a mão em pé. O mago lá criou um ritual. Ele fez o ritual e escreveu. Até para deixar conhecimento. O que é que as pessoas acham? Vai lá, pega o ritual esse que tu falou agora. Do mago. Não, do outro. Como é que é mais conhecido? Nostradamus. Vai pegar o ritual e vai fazer. Cadê o pulo do gato? Entendi. O pulo do gato está As energias. nas energias do paranormal. Por isso que se ensina curso, se faz aquilo. É só entrar na internet, né? É todo mundo ensinando o mago isso, o mago aquilo, o sacerdote. Tem conhecimento, mas não tem o público, porque aquilo que foi feito lá foi deixado escrito para que as pessoas entendessem como se trabalhar. Não para pegar a fórmula do outro e aplicar. Isso é racional, isso é matemática, né? Então isso não serve no solto. Entendi. Nossa. A bateria está fraca, João. Deixa eu botar aqui. Nossa, eu tenho muito que agradecer. Foi uma experiência maravilhosa. De verdade. De verdade. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui. Eu acho que esse realmente foi um podcast muito bom, né? Eu tenho que agradecer o João e a Rosa. Vocês foram maravilhosos em aceitar o convite. E eu vou deixar aqui que o pessoal se despeça. E lembrando, galera, o link do canal de todos vai estar aqui na descrição. Por favor, curta, compartilhe o canal Caça Fantasma. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá? E eu vou começar aqui pela Denise, a despedida. Denise? Então, João e Rosa, muito obrigada pela participação de vocês. O pouco que eu vi do canal de vocês, eu achei bem interessante. Acho que eu já tinha visto antigas reportagens também sobre o trabalho de vocês. Então, é bem engrandecedor. Muito obrigada mesmo. E, galera, sigam Cine Série Play lá no meu Instagram. Valeu, galera, mais uma vez pelo bate-papo. Fox? João e Rosa, para mim foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já vivi aqui no Hit Combo, cara. Pelo que foi dado e retribuído. Satisfação de ter conhecido vocês. Vou acompanhar com mais afinco o trabalho de vocês a partir de agora, o canal de vocês, saber como é que adquirir os livros de vocês também. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite de estarem aqui e terem sido tão solícitos nas questões que a gente levantou e tal. Realmente, a palavra, se eu pudesse definir uma palavra, seria impactante a vocês estarem aqui com a gente hoje. Não só pelas experiências pessoais que nós tivemos com vocês, mas, no geral, o tema, que é para divulgar um pouco mais o tema, porque mediunidade, paranormalidade, isso tudo não é brincadeira, né? Existem os campos ali, as divisões, os mundos se diferem. Existe uma coisa além do que a gente acredita, né? E é isso aí, cara. Muito obrigado, João e Rosa. E quem puder ir, tamo junto aí na Gameplay. Convido o João e a Rosa para conhecer meu canal de jogos lá. Vamos entrar sim. Faço Fox no Twitch e no Facebook. No Twitch e esqueci, Elson. YouTube. No YouTube. No YouTube. Tá desnorteado ainda. Aqui, eu tô em êxtase aqui ainda, cara. E é isso aí, cara. Obrigado pela oportunidade. A gente Combo e a João Rosa, agradeço mais uma vez aí. Estamos juntos. Cine. João e Rosa, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Hit Combo. Vocês foram fenomenais, sensacionais e mostraram nesse podcast que esse assunto é sério e que a gente não deve brincar com coisa séria, né? Espíritos é uma coisa muito séria e que a gente deve tratar com naturalidade, mas sem nenhum tipo de maldade, não é verdade? Então, gente, valeu! Abraço para o Márcio Fox, Elson, Bruce,
Denise, e a vocês que estavam aqui nos assistindo no youtube.com/Hitcombo. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, que vocês vão ficar ligados nos nossos podcasts. O joinha para fortalecer aqui o nosso canal, que vai nos ajudar muito. E até o próximo podcast no Hitcombo. Isso aí. Bruce? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, participando. Eu gostei muito, eu gostaria de participar de outras vezes também. E eu queria agradecer aos convidados também pela conversa. Foi muito boa. Muito obrigado. Nada. Então, O Bruce também tá meio devagarzinho, é a minha primeira vez, Bruce. A segunda vez tu vai estar pior que eu aqui, que vai estar gritando. Né? João Rosa, é com vocês. O que eu tenho a agradecer para vocês e para a turma de vocês, gratidão, foi um prazer e tudo de bom para vocês. Que a força que está em mim saúda a força que está em cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição, tá? Sempre à disposição. A Rosa tem 72 anos, eu tenho 60 anos, nós estamos juntos há 30 anos, né? E a gente está se preparando para uma nova fase. Não, somos casados também, não é uma... Tá brigando? Isso entendeu. Então, a gente está se preparando para uma nova fase. Quer dizer, não existe um monte de coisas que criaram para nós e nos amarraram. Não existe o tempo, não existe nada, né? Nós somos, o ser humano é o construtor do futuro. E o nosso futuro né? Mas a gente tem que ter cuidado em falar nisso, mas ele tá bem delicado, não vai ser legal, sabe? O que a gente... João, não assusta as Não, mas você, quer dizer, mas é melhor entendo. a gente falar a realidade Sim. e ficar se preparando para um futuro maravilhoso que não vai vir. Uhum. Se nós não tomar pé no nosso mundo, se nós não saber enfrentar o que está vindo, não ajudar essas crianças que estão nascendo com uma paranormalidade mais à flor da pele, deixar elas vivenciar isso, não julgar, não começar a enquadrar, deixar elas vivenciar aquilo. O que você está vendo, o que ele está dizendo, quer dizer, deixar fluir os fenômenos para as crianças poderem ter essa naturalidade, né, e não ser boicotada como todos nós fomos, né? Então, e isso que nos trouxe a essa realidade triste que a gente está vivendo, desigual, que é tudo culpa nossa, né? Então, a gente agradece a oportunidade, né? Mas eu acho que tem que colocar isso como atenção. O sobrenatural está chamando muito atenção, né? Porque o mundo dos instintos que nós criamos faliu, então nós estamos em desespero, gente. É hora mesmo de religar, né, o que está vindo aí. Entendi. Nossa, muito obrigado mesmo. Principalmente esse final, eu acho que ele foi impactante da forma certa, né? Isso foi maravilhoso. Galera, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, gente. Beijinho. Tchau. Tchau, querido.